Assim, quando a gente pensa numa mulher que tá voltando de licença, ela tá lidando com vários pontos, não só com essa volta da licença, né, ela tá lidando ali em deixar o filho pela primeira vez. O meu filho, por exemplo, foi pra escola porque eu não tinha outra opção. Então é todo um trabalho psicológico ali que essa mulher tá passando. Então eu acho que tem que ter esse acolhimento, entendo, né, não tá performando, mas a gente tem que ver toda como era antes dessa licença, ela performava? O que que tá acontecendo? O que que a gente tá vendo, né, nessa volta da licença? E eu sempre falo que a gente tem que acolher, e é diálogo, principalmente da área de talentos, e a gente aconselhar, nós da área de talentos, a aconselhar o líder dessa mulher que a gente tá comentando, né. Então, acho que sessões de feedback pós-licença, assim, muito o que tá acontecendo comigo, né, porque é também, né, nesses primeiros meses vão ser diferentes, dependendo de tudo que aconteceu. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres do Agora. A convidada de hoje é influenciadora no LinkedIn, colombiana, mãe da Valentina, do Pedro, psicóloga e especialista em recursos humanos. Vamos conversar sobre atrair e reter talentos, sobre quebrar o tabu quando o assunto é contratação de grávidas e como que a liderança deve agir quando a funcionária grávida volta de licença maternidade. Afinal, essa é uma série especial sobre maternidade, como ela realmente é no mercado de trabalho. Com vocês, Sara Paz. Seja muito bem-vinda, Sá. Tô muito feliz que finalmente deu certo, né? Entre idas e vindas, era pra gravação rolar de manhã, mas o trânsito de São Paulo não permitiu. Mas tá rolando agora no período da tarde. Muito obrigada por ter vindo, por ter topado, aceitado o convite. Obrigada, Sabrina. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Desde 2021 a gente teve aí a entrevista e agora esse convite de novo. Fiquei super feliz. Não, super importante, assim. Quem acompanha a plataforma Startse já conhece ali o nominho da Sara. Eu conversei com ela algumas vezes, em 2021 especificamente para uma matéria sobre quebrando o tabu e contando sobre as empresas que contratam grávidas. E aí a Sara trouxe o relato pessoal dela, contou um pouco ali a questão de preconceitos que ela sofreu e contou também do ponto de vista de especialista, como que a área de recursos humanos deve lidar com isso e quebrar o tabu, tanto dentro da área quanto em toda a empresa. Então, um baita prazer, assim, te ouvir, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista de especialista. Mas acho que pra gente começar, conta um pouquinho sobre você. Quem que é a Sara? Legal. Como você comentou, eu sou a Sara Paz, eu sou mãe do Pedro e da Valentina. A Valentina tem 3 anos, o Pedro tem 6 meses. Eu sou psicóloga, atuo desde a época do estágio com RH, sempre focado em recrutamento e seleção, então acabei me tornando especialista aí durante o tempo. Trabalhei sempre atuando com outros países, apoiando outros países, então até o dia de hoje já tive contato, cuidando de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México. Já passei por vários lugares, né? Disney, Itaú, Magalu, Universal. E hoje eu tô na LIC, em Oriente e Cuenca, que é uma consultoria de comunicação espanhola, atuando com Talent Acquisition focado aqui no Brasil, Argentina e Chile. E aí eu cuido de todas as posições, né, desses escritórios. E agora, em 2023, eu soltei um sonho antigo que eu tenho aí desde a época que eu fiquei grávida da Valentina, que é a Mais Mães, a minha consultoria especializada para mães, que o principal foco, a principal missão, eu falo que a gente existe para isso, que é recolocar e empoderar o maior número de mães no mercado de trabalho e também levar esse debate, promover esse debate dentro das organizações sobre maternidade e carreira, que infelizmente ainda tem muito tabu, né? Sobre as mães no mercado de trabalho dentro das organizações. Sim, até uma questão de falta também de preparo mesmo da Sim. liderança, né? De como que lidar com essa situação. Mas acho que daqui a pouco a gente entra um pouco mais sobre isso. E bem bacana você contar, dar um spoiler aí da sua trajetória profissional, trabalhando na Disney, na Magalu, enfim, no Itaú. É, e eu vi um dos seus posts no LinkedIn que você agradece muito, que você fala que aprendeu em cada uma dessas empresas que você trabalhou. Então, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e quais foram os principais aprendizados em cada uma delas. Acho que desde a época do seu estágio, como você comentou, até hoje, assim, quais foram os principais marcos da tua carreira?
Legal. O meu primeiro estágio foi na Votorantim Cimentos, eu era estagiária de uma BP, e aí já foi ali o meu primeiro contato com RH. Então, foram passinhos de formiguinha ali, foram as minhas primeiras entrevistas, vagas mais júniores, mas ali foi meu primeiro contato com recrutamento e seleção. E ali eu já aprendi, já vi que era realmente o que eu gostava de fazer, mesmo sendo psicóloga, porque a gente acha que psicóloga só vai pra clínica. Ainda é uma coisa que eu quero fazer daqui a uns anos, mas eu gosto muito de RH, assim, não me imagino fazendo outra coisa hoje. Depois de lá, eu passei por alguns lugares, inclusive uma outra consultoria, onde eu era focada num cliente que era a Universal, então eu cuidava de tudo aqui de América Latina e do México também, em relação a vagas. E ali foi meu primeiro contato com o mundo do entretenimento, então tudo era Minions, tudo era dos desenhos, então era muito legal nesse sentido. E aí você fazia a contratação de pessoas Latam, é Isso. Porque assim, ali, quando você está numa consultoria, dependendo na consultoria de RH, você atende esse cliente. Então, por exemplo, a minha par atendia a Uber, a outra atendia a Nike, então eu atendia a Universal. Então, chegava uma vaga, a gente tinha contato direto ali com os líderes, né? Chegava uma vaga na gente, a gente tocava o processo inteiro, até do início ao fim, até encontrar o candidato. Então, eu cuidava de tudo nessa época das vagas da Universal, porque eles não tinham um talent acquisition interno, assim, sabe? Então, ali foi meu primeiro contato com o Latam também. Então, tocando vagas de outros países, porque eu sou colombiana, mas eu não tenho sotaque nenhum, né? Não. Então, isso me deu a possibilidade de ter esse contato com outros países. Eu vim para o Brasil muito nova, com quase 3 anos. Os meus pais, a minha família inteira da Colômbia. Aqui no Brasil só tem os meus pais e a minha irmã. E agora a minha família, né? E aí, como eu cheguei muito nova, eu fui alfabetizada dentro da escola com português. E dentro de casa, meus pais me alfabetizaram com espanhol. Então, assim, eu não penso em português e traduzo para o espanhol, que muita gente faz, né? Eu penso as duas línguas, é muito doido. Imagino. Não, porque eu fico aqui traduzindo, sabe? Então, porque quando a gente tem uma língua materna, normalmente a gente traduz. Então, você pensa em português, vai falar alguma palavra em espanhol, qualquer outra língua, você tem essa chance de... Normalmente a gente traduz. E que é o que eu faço no inglês, por exemplo. Mas no espanhol é muito estranho, porque, por exemplo, às vezes eu tô falando com você, eu não lembro a palavra em português, eu só lembro em espanhol. Tanto que nos meus primeiros trabalhos, eu lembro que a minha gestora me perguntou, Sara, você conseguiu falar com alguém, fulano? Aí eu falei, não, ficou dando contestadora. Aí ela, que é isso? Aí a gente foi pesquisar, era caixa postal. Mas eu não lembrava da palavra caixa postal. Olha só! E você já teve esse tipo de esquecimento, de gapzinho, quando tava ali recrutando alguém em Já. espanhol? Sim. Acontece dos dois, né? Às vezes eu tô falando espanhol e não lembro da palavra em espanhol, quanto às vezes eu tô falando... Sim. Mas faz parte. E você lida super bem, porque tem uma questão do erro também, né? Que assim, quando as pessoas elas estão trabalhando e, nossa, esqueci uma palavra ou não, principalmente a gente lida com pessoas. E aí vem um sentimento de culpa. Do seu lado, não, segue a vida, toca o... A gente às vezes fica meio assim, ainda mais porque tem muito aquele preconceito de, ela não é daqui, né? Tipo, por exemplo, quando eu tô tocando vaga da Argentina, eles percebem que a gente não é de lá, porque eu não falo um espanhol da Argentina, que eles usam alguns termos. Então, mas tem gente que acha legal e começa a perguntar do Brasil, tem gente que não. Mas assim, eu aprendi com muito jogo de cintura durante esses anos, né? No começo eu ficava assim, eu tinha muito medo de falar espanhol, principalmente com outras pessoas que não fossem da minha família. Mas com o tempo fui perdendo essa vergonha. Legal, legal. Mas voltando agora. Você estava comentando da... Não lembro. Da Universal. E aí, Universal. Depois da Universal, eu fui pra Disney. Também, praticamente, a mesmo tipo de cadeira, cuidando de Talent Acquisition aqui do Brasil e apoiando a Argentina também. Depois de lá, fiquei um tempo fora do mercado. Depois eu voltei, quando a Valentina tinha mais ou menos 8 meses, foi quando eu resolvi voltar para o mercado de trabalho, aconteceu tudo aquilo, né, de processos seletivos meio abusivos, aí eu passei no Magalu. Aí foi o meu retorno depois de tanto tempo. Lá eu tocava só Brasil, né, também com Talent Acquisition, vagas aqui do Magalu e das afiliadas, então Netshoes, Época Cosméticos, Estante Virtual. Depois do Magalu, eu passei pelo Itaú. Fiquei um tempinho no Itaú. E aí, lá também eu cuidava de todas as vagas nível Brasil só.
também dos bancos, né? Era do Itaú Laranjinha. E daí eu saí do Itaú, porque eu recebi a proposta aqui da LIC, que é onde eu tô atualmente, que é essa consultoria espanhola, que tem escritórios em vários países. Então, hoje eu tô aqui na região sul, sou 100% responsável pelo Talent Acquisition da região sul, fico aqui alocada no Brasil, mas eu cuido das vagas do Brasil, Argentina e Chile, tenho contato com outros países, né? Os meus pares são de outros países. Aqui eu só tenho eu e o meu chefe direto. Legal. E Sá, o que você mais aprendeu, assim, não sei em cada um deles, mas os principais marcos que você gostaria de trazer que é relevante para a audiência ouvir? Tanto do ponto de vista, assim, pessoal como profissional mesmo. Poxa, trabalhando no Magalu, eu aprendi isso. Foi um grande marco na minha vida por isso, isso, isso. Na Universal, que foi, assim, o primeiro contato mesmo que eu tive com vagas Latam, eu aprendi muito, assim, a estruturar mesmo um modelo de Talent Acquisition. Então, um processo, né, processo seletivo do início ao fim. Então, alinhamento do perfil com o gestor, depois as entrevistas, passar para o gestor as percepções. Então, é assim, quando a gente é a parte do Talent Acquisition, a gente faz perguntas diferentes do que o gestor tá, né, fazendo ali quando é a entrevista com ele. Então, não é um lado mais técnico, é um lado mais comportamental. Então, foi meu primeiro contato fazendo isso, sabe? Então, eu aprendi muito nesse sentido de ter o primeiro contato com vagas Latam, tendo contato com outras culturas, né? Porque uma coisa é você entrevistar um brasileiro, outra coisa é você entrevistar um mexicano, que é uma cultura completamente diferente da nossa. Então, aprendi muito nesse sentido lá, e por ser meu primeiro contato. Depois, na Disney, eu aprendi muito sobre cultura, assim, as pessoas são apaixonadas pela Disney, é, assim, uma coisa E os funcionários também. Os funcionários, assim, e o escritório é muito legal, você se sente num parque, porque o refeitório tem tema dos Simpsons, porque eles compraram a Fox, né, na época que eu entrei. Então, tem tudo ligado mesmo, tem os bonecos, quando você entra tem tudo remetendo ao Mickey, então as pessoas, quando participavam da entrevista, falavam pra mim, Sara, meu sonho é trabalhar aí, eu vou, nem que seja por menos do meu salário. Então, eu aprendi muito sobre cultura nesse sentido lá. E elas ficavam na empresa? Sim, por As um pessoas... determinado tempo, assim, a taxa de turnover não era muito baixa? Porque às vezes tem Não. essa coisa de, ai, quero muito trabalhar numa empresa e de repente chega lá, beleza, aparentemente parece que a cultura é legal, que a cultura conversa com o que a empresa vende, né? Mas não é nada disso. E aí a taxa de turnover começa a aumentar. Não, na Disney não, porque era muito assim, eu sempre fui muito sincera durante os processos seletivos, então eu falava, a gente não trabalha no parque, né? Porque as pessoas vêm muito com esse imaginário de, nossa, é a Trabalho, Disney, né? Não, você trabalho. vai sentar no computador normal, igual uma empresa normal. Tem os benefícios, assim, tem passagens uma vez ao ano pro colaborador para ele ir pra Disney, tem descontos em itens, né, em lojas, tem uma lojinha dentro do escritório para você comprar. Então, assim, mas não só a cultura, né, o dia a dia faz a diferença. Mas, assim, a taxa de turnover eu não sentia tanto por conta, né, não é tudo que eu imaginei, é uma expectativa super alta. Não, era normal mesmo. E aí, no Itaú, eu amei trabalhar no Itaú também, é uma cultura... Eu acompanhava, assim, os seus relatos. Sim, é uma cultura muito forte, assim, bem parecida com a Disney, mas foi um contato diferente, porque era muito, assim, Brasil, sabe? A Disney eu acho que é muito gringo, assim, ainda, né? E aí, o Itaú, eu ficava assim, gente, é um banco, não é um parque, por exemplo, né? Que tem na Disney, mas o Itaú criou uma cultura muito forte, principalmente com os clientes, né? E as pessoas que vão trabalhar se apaixonam por essa cultura no dia a dia. Então, é muito legal também. E aí, eu aprendi muito lá, principalmente foi assim, na época que foi o meu up, assim, no LinkedIn, né? Na época que eu comecei a falar sobre maternidade e carreira. As pessoas ligavam muito a Valentina ao Itaú também, porque eu usava fotos da Valentina para promover as vagas. Então, foi meio que um employer branding ali também, que relacionaram o meu nome ao do Itaú. Então, foi muito legal nesse sentido. E também meu primeiro contato com uma cultura de uma empresa brasileira, né? Porque as outras que eu vinha eram todas de fora do Brasil. No Magalu também, que eu trabalhei nesse meio tempo também. E foi muito legal porque eu não trabalhei só a marca Magalu.
tinha as afiliadas, que eles têm várias empresas. Tem. Aliás, eu fiz um artigo sobre isso, falando sobre todas as empresas que o Magazine Luiza comprou. E provavelmente você nem sabe. Vou deixar o card aqui pra vocês lerem depois. Sim, quando eu entrei, eu falei, gente, eu não imaginava que É uma todas eram... cartela gigante, né? É, porque eles foram adquirindo, principalmente na pandemia, que quando eu entrei lá em 2021, eles estavam comprando várias empresas, então todas de diferentes ramos. Então, assim, a estante virtual é livros usados, que você pode adquirir por um preço mais barato. A época cosméticos são cosméticos, conteúdos de beleza. Netshoes, que é itens esportivos, roupas. Então, assim, é tudo muito diferente. E o Magalu que você entra e compra qualquer coisa, né? Então, e foi justo na época que, por conta da pandemia, a gente não tinha lojas, as pessoas começaram a comprar loucamente na internet. E aí, o nome do Magalu cresceu muito durante a pandemia. Então, eu aprendi muito nesse sentido de também tocar diferentes tipos de cultura. Porque mesmo todas fazendo... Nossa, é parte verdade, do né? Magalu, a cultura do Netshoes é muito diferente do Magalu nesse sentido, se você parar para pensar. A liderança era muito diferente da liderança do Magalu. Então, quando eu fazia os alinhamentos, eu percebia, por exemplo, quando eu conduzia as vagas junto com os líderes. Então, tive que ter esse jogo de cintura, porque eles estavam passando, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei, os benefícios do Magalu eram diferentes da Netshoes. Então, como que você lida com isso quando você apresentar a vaga? Porque, inclusive teve esse problema internamente das pessoas da Netshoes quererem entender porque os benefícios não eram os mesmos. Hoje eu sei que é tudo padronizado, né? Mas teve esse embate aí no comecinho. E aí no Itaú, depois do Itaú, eu fui pra Lick, né? Que é onde eu tô hoje, que eu atuo 100% Latam. Tenho aprendido muito lá, muito mesmo. No sentido de... Foi a minha primeira posição 100% eu responsável, né? Então, acaba sendo um cargo, assim, de destaque dentro da empresa. Quando eu entrei na LIC, não existia essa cadeira, era uma cadeira nova. Então, teve todo um trabalho aí no início, porque os gestores que tocavam as vagas. Então, eu tive que mostrar, eu tive que criar muita coisa. Então, eu criei todo o processo seletivo dentro dali, que não existia anteriormente. Então, foi a primeira vez que eu pude colocar muitas minhas ideias. Então, tem sido muito legal nesse sentido. Eu acho que é a questão da liberdade com responsabilidade, né? Com Tá certeza. aqui o seu plano e faça. Sá, entrando agora no nosso bloco, que é sobre como atrair e reter talentos, eu acho que dá até para fazer um gancho com essas histórias que você trouxe, né? Eu acho que é muito legal esse aspecto cultural mesmo que você comentou, né? É até um dos pontos quando a gente fala de atrair Claro. talentos. Então, vou jogar aqui a pergunta bem básica, mas como diz Priscila Schmidt, que é uma especialista em comunicação para alta liderança, por mais óbvio que pareça, o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes são coisas tão óbvias que a gente deixa passar. Então, qual que é o primeiro passo para atrair e reter talentos, mas aqui falando de C-level? Então, a gente está falando aqui de CEO, a gente está falando de CMO, como atrair esse talento? Legal. Tudo muito relacionado à cultura. Eu acho que, assim, o mercado de trabalho mudou muito, né, durante os últimos anos. Antigamente, a gente dizia que eram as empresas que escolhiam os candidatos. Hoje, a gente sabe que é uma via ali de mão dupla, né? Tanto as empresas precisam escolher os candidatos que fazem sentido para a cultura que eles têm, e eles entendem essa cultura, como o candidato tem que ver se essa cultura me é atrativa. E aí, quando a gente pensa em cargos de alto nível dentro das empresas, não é só salário. Lógico que o salário é muito atrativo, mas assim, o que essa empresa vai... No que me é interessante. Então, cargos altos, lógico que a questão remuneração faz sentido, bônus, enfim, os benefícios ali que são apresentados. Tá bom, eu vou entrar com esse cargo, mas o que vai acontecer nos próximos anos? Eu vou ter visibilidade com quem? Porque nas entrevistas eles já perguntam. O que eu vou ter contato? Muito pouco eles perguntam sobre remuneração, sobre benefícios. Lógico que tem essas perguntas, mas eu vejo um foco principal nesse sentido. Então, eu sempre falo assim para os gestores das vagas que tem que ter preparado tudo isso. Como que a gente vai atrair essas pessoas, né? Porque nós queremos os melhores talentos. Então, como que a gente pode atrair esses melhores talentos e quererem trabalhar com a gente? Então, eu acho que tudo se relaciona. Então, por exemplo, na LIC, onde eu tô hoje, é uma multinacional, você vai ter contato com Espanha, pode ser que você
tem a possibilidade de se tornar um executivo lá. Já aconteceram essas movimentações, né? Então, acho que a gente tem que ter esse jogo ali de... Hoje essa vaga, mas o que eu tô pensando ali de próximos passos, né? Legal. E Sá, agora do outro lado, né? Pensando que essas lideranças, elas precisam formar times que performam bem, afinal estamos no ano aí da eficiência, então precisa ser um time que tenha ali um jogo de cintura, que saiba de fato trabalhar. É, como que essa liderança, ela consegue formar os melhores talentos? Porque tem duas coisas. Uma coisa que é difícil, você contratar alguém que seja muito boa, uma pessoa que seja muito boa. E aí, quando você contrata, é difícil você fazer com que essa pessoa se encaixe no time. Esses dias eu até entrevistei uma fonte que ela usou uma expressão muito interessante, que é muito fácil, não é fácil, né? Mas é muito mais comum a gente ter várias estrelas dentro do time. Mas de nada adianta se a gente não tem uma constelação. Então, qual que é a sua dica para formar um time de sucesso? Ter um time com que ele se engaje ali e que faça trabalhar, sabe? Não, eu adorei essa frase, Boa, muito né? boa. É exatamente isso, porque não adianta você escolher várias pessoas top, né, de top talent, e que eles não se conectam, eles não engrenam e trabalham em conjunto, que é o que um time tem que trabalhar. Quando eu entrei na Leak, inclusive, meu chefe me falou isso. Ele falou assim, eu escolhi você porque era um gap meu. Eu acho que a gente tem que ter muito esse pensamento quando a gente vai montar um time. Eu sou bom nisso, mas nisso aqui não tanto, ou estou desenvolvendo. Então, preciso trazer gente que seja boa nisso. Então, por exemplo, ele é um BP, né, um business partner. Então, ele é mais generalista. Ele não tinha tanta experiência com talent acquisition, que é meu foco. Então, ele monta esse time pensando nisso. E como essas pessoas podem se conectar e trabalhar juntas. Então, por exemplo, eu não tenho experiência com o departamento pessoal. Então, coloca alguém muito bom nesse sentido. E que eu e essa pessoa consiga trabalhar em conjunto. Porque não adianta, né, colocar alguém que seja a mesma coisa que eu, por exemplo. Vai ter um embate ali, por exemplo, no sentido de como que elas duas vão lidar com a mesma coisa, sendo que faria mais sentido uma se complementar com a outra, né? Então, acho que quando a gente vai montar um time, é uma coisa que eu sempre falo para os líderes nas entrevistas. Entrevista a pessoa pensando no seu time. Ela vai fazer sentido com fulana, com ciclana? Porque a gente tem que olhar muito comportamental também, não só experiência. Lógico que faz total diferença, né? Mas experiência eu acho que a gente molda, assim, no dia a dia. No sentido de... ele tem a experiência que eu preciso para a vaga, mas eu preciso que ele se desenvolva nesse ponto aqui. Então, isso você pode trabalhar junto com a pessoa, mas comportamental a pessoa não vai mudar ao longo... Exato, não, e a gente tá na época do mundo bunny, né? Que é tudo muito imprevisível, então precisa ter talentos que eles consigam, de alguma forma, se reinventar a todo instante e que consigam entender, poxa, ontem eu fazia aquilo, mas o mundo mudou tão rápido, o modelo de negócio tá mudando tão rápido que eu preciso Exato. me ressignificar. Então vamos lá, não é olhar para o passado, se apegar ao passado, é olhar para o passado, pegar os aprendizados e focar no agora nessa mudança, Sim. né? E fazer com que o time converse. Bem legal. Sal, tô olhando o nosso tempo e, de fato, né, quando os bate-papos vão surgindo, vai ficando bom, a hora passa rápido. Então, temos mais 10 minutos, socorro, passa muito rápido mesmo. Então, queria entrar na nossa pauta principal, que é a nossa pauta sobre o mês das mães, sobre o assunto contratação. Contratação de grávidas ainda é um assunto que é tabu em muitas empresas. Sara passou por isso dos dois lados, né? Tanto do lado de sofrer preconceito, como do lado de ser contratada. Enfim, aí a gente vai conversar um pouco mais sobre tanto do relato pessoal como de dicas. E aí eu queria começar falando do seu relato pessoal, porque aí a partir disso, entendendo como que é na prática a vivência de uma mulher grávida que procura emprego e o que ela enfrenta, a gente consegue orientar melhor e trazer dicas para as lideranças de RH, por exemplo. Legal. Eu brinco, né, que eu tive as duas experiências, o 8 e o 80, porque na gravidez da Valentina eu fui desligada grávida. Eu tinha acabado de descobrir, passou um tempo, acabei sendo desligada, fiquei um tempinho fora do mercado. Quando eu decidi voltar para o mercado,
foi meio assim, eu entrei numa bolha que eu falo que é a bolha da maternidade, porque eu não fazia ideia do que acontecia, porque eu não era mãe. Mesmo trabalhando com RH, eu não sabia como era o preconceito que as mães sofrem no mercado de Por trabalho. isso que é importante a gente falar, né? Exato, Porque o óbvio precisa ser dito. exato. E aí passei por vários processos seletivos até ser aprovada no Magalu na época. E foi ali que eu comecei a falar sobre maternidade e carreira no LinkedIn. Fiquei esse tempo trabalhando nessas empresas que eu comentei. Quando eu estava no Itaú, eu estava numa posição temporária. Minha chefe estava tentando até na época me efetivar, mas acabou não acontecendo. E eu estava olhando para o mercado. Então, eu estava participando do processo da LIC, que é onde eu estou hoje. E eu descobri a gravidez no meio do processo. Faltava uma última etapa, que era um case que eu tinha que apresentar para uma pessoa da Espanha. Eu descobri a gravidez, mandei um áudio pro atual gestor da vaga, que é o meu atual chefe, contando que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, que eu entendia se ele não seguisse comigo, porque eu via que era uma posição que demandaria muito, né? Não sei o que ele estava pensando ali de próximos passos. E no dia seguinte ele me ligou e me fez a oferta de: Sara, eu quero te trazer mesmo assim, não faz diferença nenhuma pra mim você tá grávida, é o ciclo natural da vida, ele até falou pra mim, é de onde as pessoas vêm, né? As pessoas precisam mudar esse pensamento. E ali eu entrei em abril do ano passado, passei toda a minha gestação, saí de licença em novembro, voltei de licença agora, faz 2 semanas. Ah, demais. Daqui a pouco a gente entra no tópico da volta da licença maternidade, dar uma Legal. pincelada. E Sá, você comentou aí na questão de. Até saiu na matéria, quando eu escrevi sobre isso, dos preconceitos sofridos ali quando uma grávida ela bate na porta, ela quer um emprego, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Claro, existe ainda muito esse tabu, né, de contratar grávidas. Até depois que eu entrei, meu chefe me comentou que teve um burburinho de: você vai contratar uma grávida, daqui a Como pouco ela vai assim, né? sair. Então existe muito isso ainda e a gente precisa modificar esse pensamento, principalmente na liderança, que é quem contrata as pessoas, né? O RH tá mudando bastante, principalmente porque é o primeiro contato ali com as pessoas no recrutamento e seleção, né? Durante as entrevistas com os recrutadores e com os gestores. Então, tá tendo essa mudança de pensamento. Mas, assim, tem sido muito difícil, né? Eu vejo uma mudança nos últimos anos, então, né? Desde a época que eu fiquei grávida até a época que eu fiquei grávida agora do Pedro. Até na matéria a gente falou sobre isso, Exato, né? mas existe muito preconceito ainda. Tanto que você entra no LinkedIn, tem muitas histórias de: nossa, fui contratada grávida, é uma exceção, né? Então, eu acho que precisa mudar esse pensamento da liderança na hora da contratação. Sim, ela entra grávida, passa esse tempo, vai ficar um tempo fora, né, durante a licença, mas ela volta, não é assim, né? Que não vai E voltar. você sentiu de alguma forma dos seus pares, né, do time ali, das pessoas da empresa, nossa, isso que o seu chefe relatou do burburinho, você sentiu ou não? Por que que eu pergunto isso? É até interessante trazer dicas mesmo para quem é liderança, como que essa liderança pode preparar o time para acolher essa grávida na empresa, né, recém-contratada. Quando eu entrei, eu senti, porque esse era o assunto da empresa. Porque a empresa é bem pequena aqui no Brasil, né? Então, era meio que o assunto: é a grávida que foi contratada. Mas eu fui muito acolhida, tanto, né, quando eu fui contratada grávida, como E o agora que na que é volta. esse acolhimento? Muita gente me falava: nossa, eu achei o máximo. Tanto foi o acolhimento que agora que eu tava fora de licença, 2 diretoras ficaram grávidas. E aí elas me mandaram mensagem até me contando. E eu fiquei muito feliz porque uma delas me falou assim: eu tinha muito medo de engravidar numa posição de liderança, porque ela tinha acabado de ser promovida, fazia poucos meses depois que ela descobriu que estava grávida. Então a gente vê a mudança de pensamento que está acontecendo na empresa. Tanto que agora eu voltei de licença, também fui super acolhida. No primeiro dia eu já tive a primeira reunião com a minha nova diretora e ela falou: Sara, esses primeiros meses são difíceis até você se adequar, né, a esse retorno. Mas durante, assim, nesses primeiros meses quando eu cheguei, a gente tem muito medo, né? Porque você fala: eu vou ficar pouco tempo. Quando E eu tem a questão comecei... daquele dado, né, de que as mulheres, quando saem de licença maternidade, elas são demitidas no período ali de até 2 anos, um estudo da FGV mostra. Então, acho Sim. que além de todo o tabu que existe no mercado, tem isso também, que é um dado. Sim, né, tem vários dados, assim, 50% das mulheres, na volta da licença ali, depois do tempo de estabilidade, são demitidas. Tem outro dado, é um estudo holandês de mulher, tem uma taxa, agora eu não me recordo o número,
mas assim, que elas sentem que depois que elas falam que elas estão grávidas, elas não participam do processo seletivo. Então, assim, tá ali pra gente ver que não é uma coisa, né, da cabeça das mães, que muito se fala. Quando eu comecei a falar sobre maternidade no LinkedIn, muita gente comentava nos meus posts que era mimimi, sabe? E a gente vê com esses dados que não, que tá ali, é do mercado de trabalho e a gente precisa mudar isso. E o único jeito é falando sobre, né? Exato. Mas, sabe, tem um outro lado também. Vamos supor que a empresa contratou, teve o acolhimento, teve tudo, mas a grávida não performou bem, ela não entregou o resultado. Como que a empresa deve agir em relação a esse caso? Pós-licença ou Pós-licença. tá? Eu tô passando por isso, né? Voltei há 2 semanas de licença e eu me sinto um pouco assim, perdida. Muita coisa mudou durante esses quase 6 meses que eu fiquei fora. Tiveram algumas danças das cadeiras de posições de líderes. No meu time tiveram alguns desligamentos, algumas pessoas saíram. Então, tá tudo muito diferente. E ali eu me senti meio perdida quando eu cheguei. E todo mundo que eu converso me fala que é normal. Porque eu não tive essa experiência na Valentina, né? Eu fiquei fora do mercado quando eu tive ela depois. Então, pensando assim, o que tem de diferente é... Assim, quando a gente pensa numa mulher que tá voltando de licença, ela tá lidando com vários pontos. Não só com essa volta da licença, né? Ela tá lidando ali em deixar o filho pela primeira vez. O meu filho, por exemplo, foi pra escola porque eu não tinha outra opção. Então, é todo um trabalho psicológico ali que essa mulher tá passando. Então, eu acho que tem que ter esse acolhimento, entendo, né? Não tá performando, mas a gente tem que ver como era antes dessa licença. Ela performava? O que tá acontecendo? O que a gente tá vendo, né, nessa volta da licença? E eu sempre falo que a gente tem que acolher, e é diálogo, principalmente da área de talentos, e a gente aconselhar, nós da área de talentos, a aconselhar o líder dessa mulher que a gente tá comentando, né? Então, acho que sessões de feedback pós-licença, assim, muito o que tá acontecendo comigo, né? Porque. Também, né, nesses primeiros meses vão ser diferentes, dependendo de tudo que aconteceu. E se E fizer as coisas sentido, mudam, as né? coisas mudam. Mas assim, ai, Sara, tem muitas mulheres que voltam e não se encaixam mais naquele lugar. Tudo bem querer sair também, né? Partir da Aliás, mulher. teremos um episódio falando sobre isso. Sair de licença maternidade, não quero mais voltar, o que que eu faço? Acontece muito. Já ouvi muitas histórias, assim, de voltei, não faz sentido pra mim. Muitas mulheres pós-maternidade empreendem porque querem ficar mais em casa. E tá tudo bem, né? Mas, assim, se a mulher quer ficar, eu acho que é muito conversar e entender, né? E se não fizer mais sentido nem pra um lado nem pro outro, tudo bem. E um desligamento, né? Mas eu acho que, assim, esse desligamento logo pós-licença, eu acho que ainda não faz sentido. E você foi falando, me lembrou muito a questão da transparência, né? A gente fala tanto hoje da palavra transparência entre empresa e funcionário, que é isso, vamos conversar, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo, porque é uma mão de duas vias. A gente até comentou sobre isso a hora que você chegou, né? Foi-se o tempo que era a empresa manda, o funcionário obedece. Não, é os dois, é um Sim. diálogo, é uma conversa. E os dois estão ali para segurar a mão. Então, muito, muito, muito boa a sua análise. E agora, indo para o nosso último tema, você já contou um pouco mais sobre essa questão da volta da licença maternidade, mas eu queria, assim, do ponto de vista de recursos humanos mesmo, como que a área de recursos humanos pode entender como melhorar, não sei se melhorar talvez seja a palavra certa, mas como oferecer benefícios que sejam importantes para essa mulher que ela se tornou mãe, sabe? Tem desde coisas básicas, que é uma sala de amamentação no escritório, até licença maternidade estendida, que eu também escrevi um artigo sobre isso, vou deixar o link aqui contando as empresas que oferecem e como que funciona o programa. Mas enfim, ouvindo de você que é uma especialista no assunto e que também é mãe, né, que tem ali a voz da fala de ser mãe, quais seriam os melhores benefícios corporativos para até atrair mães e reter mães? Legal. Muito se fala sobre isso no que faz sentido de benefícios e até políticas, né, que sejam acolhedoras para as mães no dia a dia. Porque não adianta nada você colocar um auxílio creche, mas no dia a dia não é acolhedor, sabe? Uhum. Então tem que ter esses benefícios práticos e, assim, palpáveis, né, em relação a dinheiro. Então, eu acho que é super válido a licença parentalidade, que agora tá mudando, né? Então, Sim, são os pelos dois pais e as lados. mães terem o mesmo tempo, 120 dias.
ou até 6 meses, né? Tem algumas empresas que já estão adotando, que eu já vi no mercado. Por exemplo, agora me veio na cabeça o Grupo Boticário. Ele já tem essa licença parentalidade de 6 meses, tanto para o pai quanto para a mãe. E eu acho que isso faz total diferença, porque na lei hoje, para os pais, eu acho que, se eu não me engano, são 20 dias, né? Em 20 dias, uma mulher que teve cesárea, ela ainda tá 20 andando. dias quando tem aquele contrato, né? Porque teoricamente são 5. E aí, Exato, quando a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, aí entra para 20 dias. exato. Então, É imagina, discrepante, né? imagina 5 dias. Assim, a gente para pensar, não faz sentido nenhum. Então, eu acho super legal, super válida essa, assim, de primeira. Auxílio creche, eu acho que faz super sentido para os pais, tanto para o pai quanto para a mãe, né? E ali o valor, eu acho que faz sentido de cada empresa também, quanto é. Plano de saúde, que eu acho que é a primeira pergunta quando uma mãe participa de um processo seletivo e o plano de saúde como que é, com participação e tudo mais. Acho que Inclui dependente. incluir dependente, como funciona, e, enfim. E ali políticas, assim, de acolher mães no dia a dia, igual você comentou, da sala de amamentação, porque, igual eu falei, né, aquela mulher tá passando por muita coisa, né? Quando volta de licença, muitas mães querem amamentar. Eu quis muito, porque eu não consegui amamentar a Valentina durante muito tempo. Então, o Pedro quis muito e tenho conseguido, graças a Deus. Eu acho que a sala de amamentação é legal. Políticas ali no dia a dia, um trabalho que tem horário flexível. Eu, por exemplo, ontem à tarde eu estava no pediatra com os meus filhos. Se eu não tivesse um horário flexível, não sei, não teriam, né? Não tem um pediatra que atende à noite, né? Então, acho que um horário flexível e um gestor que entende, né, isso de, olha, eu vou sair um pouco mais cedo hoje porque eu tenho consulta com os meus filhos, eu acho que faz total diferença ali no E o acolhimento. modelo de negócio? Porque hoje tem muitas empresas, como a própria Disney, como a Google, fomentando a volta ao presencial. E tem todos os dias, ou 3 vezes por semana, enfim, mas tendo os dias fixos ali daquela volta presencial. E muitas mães, principalmente ali da época da pandemia, elas não se prepararam para isso e nem querem abrir mão disso. Porque de repente demora muito para chegar no escritório, é complexo para buscar a criança, tem um índice de mãe solo gigante, por exemplo. Então, como que a liderança ela olha para isso, né? Porque talvez tenha a política geral da empresa, mas e aí essa mulher fica angustiada, acaba caindo na produtividade porque ela fica preocupada, enfim. Como que o RH, qual que é o papel do RH diante desse cenário? Legal. Muito se mudou, né, depois da pandemia, que a gente teve esse modelo de negócio híbrido, home office, enfim. A maioria das empresas hoje está trabalhando em modelo híbrido, então algumas vezes por semana vamos para o escritório, outros a gente trabalha em casa, mas tem empresas ainda que acham que é necessário 100% presencial, principalmente essas empresas maiores. E essas empresas não estão pensando nos pais, né? Porque principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, a gente perde muito tempo no transporte. E esse tempo poderia ser utilizado com os nossos filhos. Eu penso muito nisso e eu acho que é trabalho do RH mostrar esses dados, né? De como a produtividade de quem tem essa possibilidade de um horário flexível ou de se organizar. Por exemplo, eu vou uma vez por semana para o escritório. Eu me organizo que esse dia eu não vou ficar tanto com os meus filhos, mas eu vou compensar nos outros. Então, acho que é trabalho do RH apresentar isso para alta liderança, porque isso afeta totalmente no psicológico dos pais, né? No sentido. E isso afeta, consequentemente, no trabalho. Então, não consigo focar tanto no meu trabalho porque eu tô pensando nos filhos que estão lá na escola, ou que eu tenho que buscar as crianças quando eu sair daqui, ou as crianças que ficam, né? Tem criança que fica das 7 às 7 na escola todos os dias. Então, acho que a gente precisa pensar nesse lado de forma do RH, né? Então, como eu, RH, posso trazer isso para a liderança? Eu acho que trazendo dados, né? Já tem muitos estudos mostrando sobre a produtividade dos pais que tem esse horário flexível ou que consegue, né, conversar e ser acolhido no ambiente de trabalho. Nossa, bem interessante, né? Faz muito sentido com o que a gente fala do agora, né? As coisas estão mudando e como que a liderança ela deve agir em relação a isso, qual que é o papel do RH em relação a isso. O tempo tá passando muito rápido, mas acho que é isso, é importante a gente enxergar todo esse contexto das mudanças, das necessidades das mães, dos pais, e ter a transparência, né? Porque eu acho que pro outro lado também, se o outro lado não tá conseguindo se organizar, procura o RH, pergunta como que seria ali a melhor forma, quais ferramentas ágeis, de repente, poderia ajudar naquela rotina.
Enfim, eu acho que isso é muito interessante, né? E até você, como liderança, ofereça ferramentas, tem várias. Vou até deixar na descrição aqui do vídeo o link com algumas dicas de ferramentas para ajudar vocês. Mas agora, indo para os nossos blocos fixos, ahn, a gente tem um bloco chamado Tendência ao Fracasso, que aí eu falo alguma palavra, uma ou duas palavras, três, e aí você diz se é tendência ao fracasso. Dress code, essa é polêmica. Quem acompanha o aplicativo da Start, você sabe o porquê dessa daqui. Ai, fracasso, gente, já foi. Já foi-se o tempo de dress code, né? C-level, sob demanda. Tá rolando uma movimentação de contratação sob demanda de cargos do alto escalão. É uma tendência ou é um fracasso? Acho que é uma tendência, acho que a gente vai ouvir muito isso nos próximos anos. Interessante. E o nosso último bloco, que é dica de livro, filme ou série. O que você indica? Tem um livro que eu amo, principalmente pra quem... Dois, né? Pra quem vai ser mamãe ou tá ali no puerpério, que é aquela loucura dos hormônios, né? Nossa, a gente poderia ter falado sobre isso, né? Ah, tem muita coisa. Quando eu quem falo de liderança- maternidade... Porque quem é liderança e não sabe, não é mãe, nunca leu sobre o assunto, ou não é pai, e não acompanhou ali a questão da gestação, é muito interessante, né? Porque é um jogo de hormônios, assim, muito grande. Dizem que é uma fase mais profunda da vida de uma mulher. Se você quiser falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Falam que o puerpério dura 3 meses, mas Depende, né? existem estudos que pode durar até 2 anos. Eu tenho certeza que o meu durou os 2 anos, os primeiros 2 anos da Valentina, porque os 2 primeiros anos têm sido muito difíceis. Explica um pouquinho, assim, brevemente, o que é. Existem estudos, né, do lado hormonal que a mulher passa, né, logo após que você tem um filho. É uma loucura de hormônios ali, você lidar, né, você olha a barriga, não tem mais o bebê lá dentro, você com o primeiro bebê, principalmente nas mães de primeira viagem, que ali você se vê mãe e você fala, e agora? Principalmente quando você volta pra casa, você fala, gente, e agora? Sou eu, Deus, a criança e o pai. E agora, né, o que a gente faz? Então, esse é um dos livros que eu ia falar, inclusive, é o 60 Dias de Neblina, que chama, e ela fala exatamente sobre esse trajeto que a mulher vai passar nos primeiros 60 dias, que são os 3 primeiros meses do bebê. Que pode durar até aí 2 anos, alguns estudos indicam isso, 2 anos, né? Isso. Alguns estudos indicam. E por que é importante para você, como liderança, também entender sobre isso, mesmo não sendo mãe ou sendo homem, enfim. Porque quando você entende o que está acontecendo, é muito mais fácil para você liderar. Poxa, aqui tá rolando uma montanha-russa de emoções. Por quê? Como que você deve agir? Vamos ter um pouco mais de empatia? Vamos ali ter uma liderança uma gestão muito mais horizontal? Ou será que é o momento de chamar para conversar, dar um pouco mais de atenção para essa pessoa? Enfim, então por isso que é importante entender esses marcos, né? Com certeza. Meu chefe, por exemplo, é um homem e ele não é pai. E ele sempre fala, nossa, eu aprendo muito com você porque são coisas que eu não tenho contato. E mesmo quando eu for pai, não vai ser desse lado, né? E o outro livro que eu ia falar é o Mãe Fora da Caixa, que são crônicas sobre maternidade. Eu amo, inclusive tem o Instagram dela que chama Mãe Fora da Caixa, eu super sigo e adoro. E são textos que eu li muito durante esses primeiros meses da Valentina, principalmente, que é aquelas madrugadas infinitas, né? Que é você ali, o bebê amamentando, e enquanto todo mundo dorme, a casa faz silêncio e é só você ali acordada. E os primeiros meses de privação de sono, eu tô passando por isso de novo, né, com o Pedro. É pesado, Mas principalmente. tem isso também, né? A privação de sono, porque mexe de novo com os nossos hormônios, né? Tem ali com o hormônio do estresse. Com certeza, exatamente. Então, é muita coisa para lidar ali. Então, imagina, me usando mesmo como exemplo. Eu tenho privação de sono, eu tenho uma filha mais velha que é um bebê ainda, de 3 anos. Eu tenho outro bebê de 6 meses. O trabalho, essa volta da licença. Então, assim, é muita coisa que uma mulher tá passando. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer como líder, como RH, é acolher, ouvir. Hoje mesmo eu liguei pro meu chefe falando que tô me sentindo um pouco ainda perdida, né, nessas primeiras semanas, e ele super me acolheu. Eu imagina se ele não tivesse me acolhido, como eu teria me sentido. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é ter empatia, né, por essas mulheres na volta da licença, durante os processos seletivos, durante a gravidez, mulheres que são mães solos. Então,
Eu recebo muitas mensagens no LinkedIn, como eu me tornei meio que, assim, a cara da maternidade, né? Referência, né? Maternidade, mercado de trabalho, Sara. Exato. Então, eu recebo muitas mensagens. Inclusive, semana passada eu recebi de uma mãe assim, Sara, me dá uma luz, pelo amor de Deus. Eu voltei de licença faz 15 dias. Meu bebê ia pra escola, mas ficou doente. E ele não quer comer, ele só quer mamar. Eu não sei o que eu faço. Me mudaram de área nessa volta da licença. Sem perguntar pra ela. Não, e ela me contando, não faz sentido com o que eu faço. Me mudaram de área. Eu já imagino que eu vou ser demitida. E o meu novo chefe, nessa nova área que eu tô, quer que eu vá 4 vezes por semana presencial. Eu não sei o que eu faço. O que que eu faço? O que você responde pra uma mulher dessa? E ali eu me vi muito, porque fazia exatamente 15 dias que eu tinha voltado de licença. Eu até chorei com a mensagem. Porque Imagino. eu falei, poderia ser eu, sabe? Se eu tivesse que ir 4 vezes por semana, o que eu faria com os meus filhos? Né? Não é ter a conversa, né? Poxa, você tá voltando agora, muitas coisas na empresa mudaram. A sua área não existe mais porque não faz mais parte estratégica do negócio, mas existe isso, isso e isso que a gente acha que tem o seu perfil. Vê qual dessas opções você gostaria, o que é interessante, como que você gostaria que fosse esse retorno, porque de repente impor que a pessoa volte 4 vezes por semana, ali 15 dias após a licença maternidade, talvez ela não vá performar bem, talvez ela performe muito melhor estando em casa, voltando num modelo muito mais híbrido, né? Então, eu acho que é aí que entra a questão da conversa, da flexibilidade e daquele pilar da cultura de muitas big techs, né? Que é a liberdade com responsabilidade, é você confiar no seu colaborador. Exatamente. Por exemplo, eu mesmo, quando eu tava de licença, aconteceram muitas mudanças. Toda mudança, meu chefe me ligava. Sara, fulano saiu do time. Sara, não sei, nossa diretora saiu, então... Tinha transparência, né? Toda vez ele me ligava. E assim, durante a minha licença, meu filho também teve bronquiolite. O Pedro quase morreu com 1 mês. Ele teve bronquiolite, sepse, foram assim, dias terríveis. E ele me ligou, perguntava se eu precisava de alguma coisa, se eu queria que ele fosse lá. Então, ele é muito acolhedor, assim, eu não tenho o que falar. E ali, inclusive, durante a minha licença, ele me ligou para falar que após as avaliações de desempenho do ano passado, eu tinha recebido um aumento salarial. E que eles queriam me dar um aumento durante a minha licença. Então, eles não me esperaram voltar. Outras empresas esperam voltar. Então, ele me contou, sabe por que eu fiz isso? Para você ficar aliviada quando você voltasse. Porque eu sei que rola muito, né? Aquilo de, será que eu vou ser desligada quando eu voltar de licença? Ainda mais todas as mudanças que é a empresa onde eu trabalho, por exemplo. Nem curtindo, né? Acaba nem prezando pelo momento que é a licença maternidade, porque fica angustiada, né? Então, Exato. Muito legal isso que ele fez de acalmar, tamo junto, a mão de 2 vias, fique tranquila. Obrigada por compartilhar o seu relato. A gente chegou aqui, extrapolou um pouquinho o tempo. Espero que vocês tenham gostado, acho que foi uma baita aula. Tá super convidada para a parte 2, pra gente desenrolar o assunto, conversar ainda mais. E contem o que vocês acharam do videocast de hoje, se vocês sabiam disso, qual foi a parte que mais foi relevante para vocês, deixem aqui nos comentários. E não esqueçam de seguir a Startse no @StartseOficial. Muito obrigada, Sara. Obrigada, Sá, pelo convite. Eu sempre falo que maternidade é um assunto que, infelizmente, é muito tabu dentro do mercado de trabalho. E o único jeito da gente deixar de ser tabu é falando sobre, promovendo esse debate, trazendo essa realidade que muita gente não sabe como é, e tudo bem, né? Mas que todo mundo esteja disposto a fazer mudar. Verdade. Muito obrigada. Até mais!